Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, hoje nós iniciaremos a leitura do Antigo Testamento. Nós começamos o Novo Testamento em dezembro, graças a Deus já terminamos e agora a gente vai firme aí no Antigo Testamento, não é? Nós começaremos hoje então no livro do Gênesis, no capítulo 1. Rezemos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E o livro do Gênesis começa dizendo assim, olha, no princípio Deus criou o céu e a terra. É interessante que se a gente for lá no Evangelho segundo São João também começa dessa forma lá o seu Evangelho, né? No princípio era o Verbo, né? Então São João colocando ali a pessoa do Verbo aqui como que no Gênesis de todas as coisas, né, para dizer que ele estava lá, né, a Santíssima Trindade estava lá. Então, o Verbo de Deus, que depois se fez carne, estava lá. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Algumas traduções trazem o Espírito pairava sobre as águas, outras trazem o Espírito pairava sobre o caos. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez a separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Foi a tarde e a manhã, primeiro dia. Deus disse, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E Deus fez a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E Deus chamou a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, segundo dia. Vamos dar uma paradinha aqui? É interessante, como eu disse aqui no versículo 2, vai dizer que o Espírito se movia sobre a face das águas. Como eu disse, outra tradução traz que o Espírito pairava sobre as águas, outra tradução ainda traz o Espírito pairava sobre o caos. Por quê? Agora vai dar um tumulto aqui atrás, gente. Vocês vão ver um tumulto aí rolando, tá tudo certo. Então, você vai ver que tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2 de Gênesis vai falar sobre a criação do mundo. Mas são dois relatos da criação, isso é muito interessante, né? Dois relatos da criação. E nesse primeiro relato da criação, acredita-se antes, né, bem antigamente, acreditava-se que Gênesis tinha sido ali o primeiro livro escrito, né, do Pentateuco, mas depois os estudiosos chegaram à conclusão que não, que foi ali no tempo do exílio da Babilônia que foi escrito aí o livro do Gênesis, né? Então, para solidificar ali, para dar bases à fé do povo, porque a fé do povo estava ali vacilante, né? Por causa do exílio. Então, para embasar a fé segundo a verdade, né? Mas a gente vai ver, então, que esse capítulo 1 de Gênesis, ele vai trazer o caos comparado, então, à água. Por que o caos comparado à água? O caos comparado à água porque dentro do ambiente babilônico, né? Que era um lugar que aconteciam as enchentes, né? Então, levando essa consideração aqui do caos como a realidade das enchentes. A gente vai ver que no capítulo 2, a referência ao caos... tem um cachorro, gente, olhando para mim. Então, a referência ao caos no capítulo 2, a gente vai ver que é a seca. Por quê? Porque traz essa referência para dentro da terra de Israel. E ali era um
ambiente seco, né? Então o caos aqui no capítulo 1 é referente a águas, por causa da questão das enchentes, no capítulo 2 referente aqui à seca por causa do ambiente de Israel. Né? Mas é claro, gente, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ver ali o que cada livro, como que aquele livro foi escrito. Então, isso que a gente está lendo aqui, a gente tem que entender que é uma realidade poética, né? Aí, aqui, por exemplo, no capítulo 1, que vai falar da criação em 7 dias. Então, isso tudo, existe poesia nisso tudo, né? A gente não lê como um livro científico, não é um livro de ciência. A gente precisa entender isso, né? Então, capítulo 1 e capítulo 2, duas perspectivas diferentes da mesma criação. Aqui tem uma mensagem teológica. Então, a gente está preocupada com a mensagem teológica da Bíblia, né? A gente busca na Bíblia a mensagem teológica, o que Deus quer me falar, não é? E aí, vamos continuar, então. Eu já não me lembro onde eu parei, né? Porque eu estou com o celular, né, gente, emprestado aqui, porque eu esqueci minha Bíblia em casa, sabe? E eu não estou em casa. Então, vão de celular mesmo, embora eu não goste, minha Bíblia estava cheia de anotação super interessante, mas tá bom. E Deus disse, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E Deus disse, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus fez, eu já tinha lido isso, né, gente? A expansão, e fez a separação entre as águas e o que estava debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Deus chamou a expansão céu, foi a tarde e a manhã, segundo dia. Já tinha lido tudo isso. Me perdoem. Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Deus viu que era bom. E Deus disse, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E Deus disse, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para os tempos determinados e para os dias do ano. Pode ir, amor. Não tem problema se você passar, não. Estou filmando, mas pode ir. Então, por que isso foi colocado aqui? E foi colocado num lugar importante, né? Por que foi colocado aqui, então, que Deus fez os luminares, né? Essa questão de Deus fazer o sol, a lua, as estrelas, né? Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, separação entre luz e trevas, e Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Então, no quarto dia foi colocado isso aqui. Por quê, gente? Porque na Babilônia se adoravam vários deuses, né? E os povos pagãos tinham o costume de adorar os astros, né? Os povos pagãos tinham o costume de adorar o sol, né? O Deus Sol, né? Aí faziam da lua, das estrelas, faziam ali deuses e adoravam esses astros como deuses. E aqui o livro do Gênesis já vem trazer, olha, Deus verdadeiro, Deus único, Deus absoluto, foi que criou tudo isso, né? Criou o sol, a lua, as estrelas, né? Então, para colocar as coisas no seu devido lugar, porque o povo de Israel não adoraria os astros, porque o povo de Israel tinha compreensão que Deus criou todas as coisas. Então, é interessante isso, né? Por isso, inclusive, que nós temos que tomar cuidado, por exemplo, com a astrologia, né? A gente vê aí aquela coisa toda de horóscopo, aquela coisa toda de astrologia. Então,
a gente vê que isso na origem da nossa fé, isso aí já não é possível, né? Não é possível porque é Deus quem rege a nossa vida, não é um signo ali, não é nada disso, né? Vamos continuar. Um outro problema de celular, gente, é que ele trava aqui, quando não é o da gente, então... Mas vamos lá. E Deus disse, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas e os mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, quinto dia. E Deus disse, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Ai, gente, que saudade da minha tradução da Ave Maria. Tem gente que critica a Ave Maria, mas eu gosto tanto da Ave Maria, gente. A Bíblia, viu, gente? A tradução. E de Nossa Senhora mais ainda. E Deus disse, façamos o homem... Olha só o versículo 26. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Aqui nós vamos firme em qualquer tradução que você encontrar. Façamos o homem à nossa imagem. Deus foi dizendo aqui, faça-se, 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 tudo foi feito, né? Agora, quando chega aqui no relato da criação do homem, Deus diz façamos. Olha, nesse façamos aqui já está subentendida a Santíssima Trindade, porque façamos é plural, né, gente? Então, um Deus aqui que se manifesta em 3 pessoas. Façamos. Façamos quem? Então, não mais faça-se, mas agora façamos. Façamos o homem à nossa imagem. E Deus, onde está? Conforme a nossa imagem, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, Deus que cria o homem, Deus mesmo faz o homem, aqui subentendendo também que Deus faz com a própria mão, né? Porque ele não disse só pela palavra faça-se e tudo foi feito. Agora não é só o faça-se, agora é o façamos, né? É meio que mãos à obra, né? Façamos a nossa obra-prima. E Deus criou o homem e a mulher e sujeitou todas as coisas ao homem e à mulher. E Deus disse, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruta e dê semente, ser-vos-á para vós mantimento. E a todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para vós mantimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gente, é muito maravilhoso a gente pensar que tudo que Deus criou é bom, né? Então, por que nesse mundo tem sofrimento? Por que nesse mundo tem tristeza? Por que nesse mundo tem dificuldades? Tudo que Deus fez é bom. E Deus, depois que cria o homem e a mulher, Ele olha para tudo e vê que tudo é muito bom. Mas é o nosso pecado, quando nós colocamos desordem na criação que Deus fez, quando nós colocamos desordem nas coisas conforme foram feitas, é que o mundo vira uma desordem, o interior do ser humano vira uma desordem, né? Então, a desordem, a origem da desordem aí é o pecado, né? Assim, Gênesis 2. Os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Tem gente, que pega essa palavra e vai ler essa palavra ao pé da letra, né? É o que a gente chama de fundamentalismo, né? Você vai pegar a palavra, uma palavra que traz um texto poético, e você vai ler num sentido literal. Não tem como ler o livro do Gênesis num sentido literal.
né? E, inclusive, quando nós lemos aqui, claro, Deus não criou as coisas assim em 7 dias, dentro de uma realidade padrão, a criação continua acontecendo. As plantas continuam nascendo, os animais continuam nascendo, os homens continuam se reproduzindo. A criação, ela é uma constante, ela continua acontecendo. E é claro que as coisas não aconteceram lá no princípio em 7 dias. É uma linguagem, né? Uma linguagem poética para falar. E aqui os 7 dias Deus descansou também nessa linguagem da importância do descanso, né? Da importância de se retirar um dia ali para a família, um dia para estar ali entregue na presença de Deus. O homem não pode trabalhar 7 dias na semana sem parar, sem se cansar, numa busca excessiva pelo lucro, né? Então a gente tem que saber colocar as coisas no seu devido lugar, não é isso? E vamos continuar então. Tá bem tumultuado aqui hoje, né, gente? Bastante barulho aí. Nós vamos. Lá no versículo 4. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então aqui você percebe que começa um novo relato da criação. Olha que interessante. Estas são as origens dos céus e da terra. Começa de novo. Agora relatando desse jeito aqui, quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. Então no primeiro relato foi criado em 7 dias. A gente já vai ver no relato aqui do capítulo 2, a partir do versículo 4, que a criação acontece um dia só, né? Nessa linguagem aqui do capítulo 2. E toda a planta do campo que ainda não estava... Olha só, então vamos ver de novo aqui como é que foi o relato então, olha só. Tudo Deus foi fazendo. Essas são as origens do céu e da terra quando foram criados. No dia que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não é mais o faça-se lá, do capítulo 1. Então vai dizer que Deus fez, no dia em que Deus fez o céu e a terra e os céus, e toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olha que interessante. Aqui do 4 ao 6 ele já relatou a criação. E aí já vai falar de como que Deus formou o homem. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente, mas Deus soprou-lhe nas narinas, né? Deus deu do que era seu para o homem. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Lembra que nós terminamos Apocalipse? E que falava sobre que no meio da Nova Jerusalém, tinha a árvore da vida que dava 12 frutos, um fruto a cada mês, né? Olha só, puxando nessa mesma realidade, da mesma linguagem dita aqui. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, e ali o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Não adianta, gente. Muitos homens já tentaram descobrir que lugar é esse na face da terra. Não é assim, não vai adiantar, né? Não é assim que funciona. Aqui é toda uma linguagem, como eu já disse, né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele, uma auxiliar necessária, né? Outras traduções trazem, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda a ave dos céus, os trouxe a Adão. Então a gente vai ver que o nome Adão, ele vem aqui no capítulo 2, né? Nessa versão da criação aqui, né?
Eu não estou com a minha Bíblia da Ave Maria aqui, eu tinha anotado lá, né? Nessa Bíblia, tinha nela no rodapé, eu tinha anotado dessa origem do nome Adão, porque o homem foi criado da mesma matéria que os animais, né? O homem foi criado do pó da terra, né? Então, é mais ou menos esse o sentido ali do nome Adão, né? Que foi tirado, mas a diferença do homem é que ele não tem somente um corpo animal. A diferença do homem é que Deus soprou-lhe nas narinas. A diferença do homem é que ele não é somente um ser vivente ou uma alma vivente, como está dizendo essa tradução aqui. Ele é muito mais do que isso. Ele é imagem e semelhança de Deus. E nele se move o Espírito de Deus, né? É o Espírito de Deus que vem dar essa vida. A vida de Deus, a vida imortal, que acaba fazendo com que nós tenhamos, né? Essa alma imortal, né? Nós temos esse espírito, né, imortal. Maravilha, vamos continuar. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo animal do campo, toda ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o nome dele. A gente vê isso muito em desenho, né, da criação, coisa de criança ali, a gente vê muito isso. Adão chamando o coelhinho de coelhinho, o leão de leão, né? No final das contas, quem nomeou todas as coisas foram os homens, né, gente? Através da ciência, essa coisa toda, a gente tem aí o nome das plantas, né, o nome dos animais, e tudo isso. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E Adão disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada, né? Então, Adão, tadinho, ele olhava para o coelhinho e não estava satisfeito, né? Ele olhava para o cachorro e não estava satisfeito, olhava para o leão e não estava satisfeito, olhava para o jardim inteiro do Éden e falava assim: tá faltando alguma coisa na minha vida, né? A linguagem, gente, a linguagem do Gênesis, né? Para dizer. E ali para dizer essa complementariedade do homem e da mulher, né? O homem e a mulher se completam, mesmo aqueles que vivem o celibato. É interessante isso, né? Que não é somente no matrimônio que o homem e a mulher podem se completar, mas na vida, né? Homens e mulheres convivem e nós precisamos, como nos ensina a Canção Nova, viver em sadia convivência. Homens e mulheres em sadia convivência. Gente, o tumulto está geral aqui. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher. E serão ambos uma só carne, e ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então aqui, capítulo 1 e 2, ele preparou agora para aquilo que a gente vai entrar também no capítulo 3, né? Nós vimos aqui, gente, toda a beleza da criação. Nós vimos aqui toda a graça, né? De tudo que Deus fez, toda a beleza de tudo que Deus fez, né? Toda a maravilha do que foi criado. Mas isso foi quebrado pela desobediência do homem, foi quebrado pelo pecado, né? E é por isso que nós ansiamos tanto pelo céu, onde nós teremos novamente essa graça de voltarmos ao equilíbrio no qual nós fomos criados, né? Nós perdemos o nosso próprio equilíbrio, né? A natureza perdeu o equilíbrio, todas as coisas entraram numa desordem, num desequilíbrio, e é preciso que tudo volte ao equilíbrio original, né? Isso vai acontecer na presença de Deus, e nós desejamos que isso aconteça. Eu nem sei quanto tempo eu tenho aqui, gente, que eu não estou conseguindo enxergar, mas é para a gente pensar, né? O capítulo 1 e 2 do livro do Gênesis, dá para a gente pensar muita coisa, né? A criação do homem e da mulher, Deus que cria, né, tudo com grande beleza, com grande ordem, Deus que ama, né, o homem desde o início da criação, Deus que dá a graça de que o homem seja a sua imagem e semelhança, né? Nós seres humanos, homem e mulher, nós somos imagem e semelhança de Deus.
Então nós somos chamados a nos enxergar, a nos vermos dessa forma. Hoje em dia, e ao longo da história, muitas vezes quiseram desvirtuar a imagem do ser humano, né? Como se fosse, sei lá, imagem de quê, né, gente? Não, imagem e semelhança de Deus. Você, homem, é imagem e semelhança de Deus, porte-se como tal. Você, mulher, é imagem e semelhança de Deus, porte-se como tal, né? Nós temos uma origem muito santa, muito bela, muito maravilhosa, né? Então, se as pessoas dizem que você não tem valor, pense no seu valor. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus, né? Se as pessoas dizem que você não tem, que você não presta, né? Que não vale nada, são tipos de palavras que a gente ouve às vezes, né? Ou que a gente fala com os outros, ou que alguém já disse, né? Se você já ouviu isso não é verdade, né? Não é verdade. O você não vale nada, não presta para nada, não sabe nada, não aprende nada, são palavras que as pessoas vão jogando muitas vezes em cima de nós e que nós vamos acreditando nelas. Não, né? A nossa origem está em Deus. Deus que nos formou com as próprias mãos. Então agradecemos ao Senhor por esses capítulos 1 e 2 do Gênesis, né? E peçamos ao Senhor a graça de sermos mergulhados nele, né? Mergulhados nessa graça. E de sermos verdadeiramente aquilo que Ele sonhou de nós, aquilo que Ele pensou quando Ele nos criou. Rezemos juntos então. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.